É instinto. E o que acontece? Existe o animal, existe o racional e existe mais uma coisa. Que é o quê? O quê? O intuitivo. A intuição. Sabe o que é isso? Intuição. O intuitivo. É diferente da razão. A razão, ela é uma dedução ou uma indução. A razão você pega assim, você vai construindo uma coisa com conhecimento daqui, com conhecimento dali, você vai deduzindo, você vai induzindo e você chega a uma conclusão. Agora existe uma coisa chamada intuição. Ela não tem uma causa. É um salto que vem do nada para você. Um insight, da onde isso veio? Você já teve um insight, da onde isso veio? Isso vem na consciência. Isso só é possível quando você silencia a sua mente. Einstein dizia assim, eu penso, penso, penso e nada acontece. Eu paro de pensar e as coisas se revelam para mim. Isso é uma coisa nesse sentido. Então, Que lindo. Isso é lindo. Então, o que acontece? Nós não somos, quando você diz eu sou cético, não tem problema nenhum de você ser cético, eu também já fui. Mas o ceticismo, ele mata a intuição. Porque a ciência, ela precisa ter causa e efeito. Isso causa isso causa aquilo, e a intuição, ela não tem causa. Eu sinto que o ceticismo em mim, em outras pessoas, virou meio que uma forma de se proteger, sabe? É um medo, sabe? É uma tentativa de controle sobre alguma coisa. Eu percebo isso, assim, claramente nos meus amigos que são mais céticos do que eu, em outras pessoas e em mim mesmo, assim. Eu já fui um cara mais... que enxerga mais, né? Essa beleza, sabe? Só que talvez quando... Você falou da questão da intuição, né? Eu já tive várias intuições que me levaram para lugares que eu nunca imaginava. Coisas muito boas aconteceram na minha vida por conta dessas intuições. Mas eu já tive outras que eu acreditava ser boas intuições que também me afundaram, sabe? Mas e como você sabe que esse afundar não foi bom? É verdade. Né? E foi, cara. Hoje, olhando para trás, foi. Então, é aquilo que eu falei antes. O conhecimento, todo o nosso conhecimento, ele se torna um parâmetro para o julgamento. Entendeu? Você sabe que o que é mais caótico? Você conhece o Jardim Botânico de Curitiba? Você já viu uma foto do Jardim Botânico de Curitiba? Já vi umas fotos. Como ele é? Tudo bonito, né? Todo arrumadinho, tudo em ordem, não é? E você você já viu uma foto de um mato abandonado? Onde é que tem mais ordem? No Jardim Botânico ou no mato, na floresta? Minha resposta seria o Jardim Botânico. Por quê? Porque é a ordem da mente. A mente, ela consegue pensar sistematizado. Então, para a mente, o Jardim Botânico é uma ordem. O mato, a floresta é um caos. Só que assim, ó, o que é verdadeiramente caótico? Se você deixar o mato, ele sempre vai ser como ele é, porque é a ordem natural das coisas. O que é o Jardim Botânico? É a quebra da ordem natural das coisas. Se você não cuidar, o Jardim Botânico de Curitiba, todo dia, em um mês, a ordem toma conta. A nossa vida é assim. Se tu deixa a vida viver através de você, e você vive o fluxo natural da vida, a vida, ela entra em ordem. Mas o que nós fazemos? Nós pegamos a nossa mente, o nosso racional, e nós criamos uma ordem individual dentro da ordem do universo. E aí quando o fluxo natural da vida se opõe à nossa ordem, aí nós criamos o caos. E a gente acha que a nossa vida se tornou um caos. Não, nós criamos o caos. Quer um exemplo? Quero. Você acha
que quando você faz um plano, está no ponto A e você quer chegar no ponto B, entendeu? Aí você acha que você tem que traçar o caminho, e você traça o caminho. Do ponto A ao ponto B, você traça um caminho. E aí você começa a andar na perspectiva e você acha que se alguma coisa sair fora do teu planejamento, aí deu errado. Mas como tu sabe se isso deu errado? Você não quer encontrar adversidade, você não quer encontrar obstáculo, você quer ter esse caminho reto do jeito que você planejou. Mas o que acontece? Se você deixar o fluxo natural da vida te conduzir, a vida vai te levar ao ponto B. Só talvez não pelo caminho que você quer. Porque entre o ponto A e o ponto B, existem infinitas possibilidades. Não só a sua, mas você quer ter o controle, você quer ter o comando. Isso se chama você não tem fé. Você só acredita no teu conhecimento. Por quê? Porque você é cético. Você não acredita você não se vê parte de algo maior. Você acha que você é um fragmento isolado no universo e que você tem que cuidar de si mesmo. Não existe nada e nem ninguém se importando com você. Entendeu? Isso é o ceticismo. E isso é uma coisa que você assume, eu sou cético, mas a maioria absoluta das pessoas é cética sem saber. Entendeu? Elas não dão um passo na incerteza. Elas querem tudo calculadinho. O que é o conhecimento? O conhecimento é eu sei. Quando você sabe, você não precisa ter fé. O que é a fé? A fé é a certeza das coisas que nós não sabemos. É a sabedoria simples, mas profunda, de se submeter ao fluxo natural da vida ao invés de se opor a ele. Entendeu? Se tu pudesse aumentar 100% o teu conhecimento ou 100% a tua fé, o que tu ia escolher? Hoje em dia eu acho que eu aumentaria a fé, cara. Isso é um bom sinal, cara. Eu sinto que é algo que... É que talvez eu seja muito funcionalista, nem sei se existe essa palavra, mas eu acho que é algo que agrega pra vida da pessoa, sabe? Por uma vida de felicidade, de bem-estar mesmo. Você ter fé, sabe? Eu sinto que, pelo menos na minha vida, não sei se o pessoal vai concordar com isso, quem é mais cético, ou quem às vezes tá vendo a vida um pouco mais preto e branco, assim, mais cinza, de que eu sinto que eu me tornei cético e prefiro ser assim pra eu poder meio que ter quando algo dá errado, eu poder ter um porquê daquilo, sabe? Talvez ter algo pra culpar. Mas Né? sim, eu entendo, mas eu quero te dizer que não existe errado. Não existe errado. O que é errado? Eu estou falando assim de matar alguém, de roubar. Eu estou falando assim do teu projeto de vida. Por exemplo, o que pode dar errado? Pode dar errado você planejar uma coisa e ela não sair como você quer. Mas se você não for uma pessoa reacionária, tipo assim, você não reagir a isso e você for aquele pesquisador, assim, putz, queria ir por aqui, eu vim por aqui, cara, alguma coisa deu errado. O que deu errado aqui? Ah, tá aqui. Agora se eu fizer por aqui vai dar certo. Então esse erro, ele te ensinou algo que tu não sabia antes. E se tu aprendeu algo que você não sabia antes, isso é bom ou ruim? É bom. Então, a única maneira das coisas saírem errado é quando você admite que saiu errado. Nada sai errado, entendeu? E nada sai certo também. As coisas são como elas são, a mente que julga. Shakespeare dizia assim, nada é bom e ruim, a mente faz assim. E essa é a grande questão de você não ser aberto, de você não andar no fluxo
da coisa. Por quê? Porque aí você quer tudo do teu jeito. Isso cria frustração, isso cria negatividade, isso cria insatisfação. Entendeu? Então, quando você olha assim, é aquele papel do pesquisador, né? Cara, eu estou indo para esse caminho. Você precisa tomar uma ação, você precisa dar um passo na incerteza. Você precisa arriscar, você precisa ir. E a possibilidade de você se deparar com um imprevisto é muito grande, sempre. Porque o que acontece? Tudo que você quer está fora da sua zona de conforto. O que é a zona de conforto? A zona de conforto é seu modo de pensar atual. Né? A zona de conforto não é essa casa, não é o sofá, não é a cama, é o seu modo de pensar. E se você, tudo que você, o seu modo de pensar hoje, ele vai produzir a realidade da manhã. A sua realidade de hoje é produzida pelo modo de pensar de ontem. Se você não abrir mão do seu modo de pensar, você tende a não evoluir. E quem não evolui, estagna. E não é uma opção nossa a estagnação. Quando você estagna na vida, você começa a sofrer. Porque a nossa vida é evolução. O sofrimento ele pode ser um tédio. O sofrimento ele pode ser uma insatisfação. O sofrimento ele pode ser uma frustração. Isso tudo são sofrimentos terríveis. O cara entediado é uma droga. Então o que você faz? Você precisa sair do seu modo de pensar. O conhecimento ele sempre é velho. Sabia disso? O conhecimento é passado, é velho. E onde, se você se agarra ao seu conhecimento, você se agarra ao passado, você se agarra ao que é velho. E onde quando você está agarrado ao velho, você não consegue evoluir. E se você não evolui, é a insatisfação, é estagnação, é morte. Então a vida ela não é para ser. Você não é uma mesa pronta. Essa mesa aqui está pronta. O que mais tu precisa? Você não é uma mesa pronta. Você é um ser em evolução. Mas para evoluir você sempre tem que abrir mão daquilo que você quer. Então não existe o certo ou o errado se você sempre está atento, se você sempre está presente, se você sempre está avançando. E aí você sempre está aprendendo. Então você tem a zona de conforto, seu modo de pensar. Tudo que você quer está fora do seu modo de pensar. Qual que é o grande engano? Só para a gente concluir. O grande engano é o seguinte. Nós queremos trazer os nossos sonhos, as nossas realizações, para dentro da nossa zona de conforto. Nós não queremos sair de onde nós estamos, nós queremos que as coisas venham até nós. Quando, na verdade, nós temos que nos expandir, a nossa zona de conforto ela tem que ficar tão grande quanto o sonho que nós temos. O nosso modo de pensar tem que ampliar, tem que expandir. Isso faz sentido para você? Faz, cara. Mas esse modo de pensar, ele é... Há pouco tempo atrás você estava falando que não precisa pensar, sabe? Uhum. Entende o que eu quero dizer? Tipo assim, o que é esse modo de pensar, então? É uma maneira de enxergar a situação? Então, quando algo dá errado, é a maneira que você percebe aquilo? O pensamento, não tem nada de errado com o pensamento. O pensamento é uma ferramenta maravilhosa. Mas o que eu falei antes? Que a maioria das pessoas pensa, mas o pensamento é um movimental. O pensamento, vou colocar melhor. A maioria das pessoas pensa que pensa, mas elas não pensam. O que elas chamam de pensamento é um movimento automático do condicionamento mental delas. É um ciclo vicioso, uma vitrola riscada, sempre gira no mesmo ponto. Então tu passa a vida inteira sempre pensando na mesma coisa.
E o que eu disse que era o propósito primário? Eu disse que o propósito primário é você separar mente e consciência. Agora você tem esse estado de atenção plena e você tem, que é maior do que o pensamento, e você tem o pensamento. Agora, ao invés do pensamento te usar, você usa o pensamento. Você não é o pensamento, você está separado do pensamento, você é a consciência. E aí o pensamento, ele se torna o teu servo, ele está a teu serviço. E geralmente é o oposto. Geralmente o pensamento te arrasta de um lado para o outro. Por quê? Porque você não tem consciência. Existe uma prática para desenvolver a presença? Porque, sei lá, se eu trago um cara de meditação, ele fala, medite, sabe? Uhum. Né? Se eu trago uma pessoa de uma outra área, vai falar uma outra coisa, né? Sei lá, Uhum. mindful eating, né? Um nutricionista. Então, da tua visão, assim, como desenvolver essa presença, essa consciência? E uma dúvida, desculpa te interromper, tá? Não. O quanto isso tá ligado a adquirir conhecimento, a estudar? Primeira coisa, o conhecimento todo ele... eu vou te fazer uma colocação. Você é um médico. O melhor cirurgião que existe. Vamos supor que você, Lutz, é o grande cirurgião. O que pode facilitar o teu trabalho na cirurgia? Você vai fazer uma cirurgia agora. Uhum. O cara está aí, precisa fazer um transplante de coração. O que pode facilitar a cirurgia? As ferramentas que você tem. Uhum. Você é o melhor cirurgião. Se você não tiver um bisturi, sei lá o que eles usam. Mas se você não tiver ferramentas, vai ser mais precário. Então, qual é a função do conhecimento? O conhecimento são ferramentas. Então, quando você busca o conhecimento, você busca ferramentas. Mas a ferramenta sozinha não vai conseguir fazer cirurgia. Ela precisa do cirurgião que vai usar a ferramenta. Então, uma mente identificada com a ferramenta, ela se torna a ferramenta. E aí ela se torna uma reação automática. É a ferramenta sendo a ferramenta sozinha. Uhum. A consciência por detrás do conhecimento é o cirurgião que agora vai operar o conhecimento, que é o bisturi, para fazer o que ele quer. Deu para perceber? Sim. A diferença? Então, quando você busca conhecimento, você busca ferramentas. Mas o grande problema está quando você se identifica com o teu conhecimento. E aí, quando eu digo de identificar, eu usei o exemplo do médico, mas veja o seguinte: você se acha capaz ou incapaz? Isso é um conhecimento. Se você se acha incapaz, até onde você realmente é incapaz? Mas você sabe que você é incapaz. Isso te limita. Por isso que o conhecimento te limita. Se você acha que você é muito inteligente ou pouco inteligente, supor se você acha, eu não sou muito inteligente. Isso é um conhecimento. Mas como é que você verdadeiramente sabe até onde você é inteligente? Mas se você pensa que você é pouco inteligente, você se limita. Porque você não vai nem experimentar, você nem vai... Então, por isso que eu digo, o conhecimento, ele limita. Por quê? Porque o conhecimento é um conceito, e todo conceito é limitado. Às vezes as pessoas falam assim, crenças limitantes. Já ouviu falar esse termo? Uhum. Você acredita em crença limitante? Não. Porque o que acontece? Você está certo. Toda crença é limitante. Entendeu? Se eu acreditar em A, ela me limita a acreditar em B.
Se eu acredito em A em B, aí aparece C, aí eu digo assim, vou acreditar em C? Mas toda a crença, ela te limita, porque crença é conhecimento. Acreditar numa coisa é você achar que você sabe isso. Aí você perguntou, mas antes você disse que não é para pensar. E agora você está dizendo seu modo de pensar. É essa questão do modo de pensar. Quando você se identifica com o seu pensamento, você se limita ao tamanho do seu pensamento. Mas você não é o pensamento. Então, você se separa do pensamento, que é o propósito primário, que é o despertar, que é você se separar consciência de pensamento. A consciência sempre é o pano de fundo. É um pano de fundo. Se você olha para a luz ela é o pano de fundo. Aqui tem mais luz do que aqui. Entendeu? Por quê? Porque aqui tem a sombra. Existe um obstáculo. Então a consciência é a luz. Eu e você somos o pensamento. Então a luz, ela tem que iluminar o pensamento. Tem que estar para além. Aí você não está preso no conhecimento. Você tem espaço para trabalhar, que é a tua consciência, que é vasta, que é ampla. E isso é muito comum, né, cara? Pessoas que se identificam com o conhecimento que elas têm. Absoluto. Absoluto. E existem coisas assim, ó. Algumas se identificam com o conhecimento, outras se identificam com coisas, outros se identificam com o corpo, com a beleza, outras se identificam com as dores, com o sofrimento. Tem pessoas que se identificam com a sua depressão. Total. E tu diz para ela, cara, você tem que sair disso. Elas começam a defender a depressão delas. Por quê? É meu senso de identidade. A minha vida está nisso. Se eu não for uma pessoa deprimida, se eu não for uma pessoa infeliz, quem que eu vou ser? Não vou ter mais nada para falar. Entendeu? E isso é basicamente isso que eu falo, de você despertar para a vida, você se separar dessas convicções, desses conhecimentos. Cara, isso é muito interessante. Eu me pergunto se eu não me identifico, se assim, as coisas que eu trato em terapia, meus problemas pessoais que as pessoas têm, se isso não é só a gente acostumado a ser assim, sabe? A funcionar assim. Porque assim, quando eu converso com um psicólogo, um neurocientista que vai falar sobre esse tema, ele vai falar, ó, tá, você tem esse caminho neural que que faz esse tipo de pensamento, né, que te leva para esse caminho, e para isso modificar demanda tempo, demanda prática, demanda uma plasticidade do cérebro, sabe? Mas pelo que você tá falando, não necessariamente é bem assim, né? É algo mais de entender. Entende o que eu quero dizer? Sim, 100%. Eu entendo isso porque eu passei por isso, entendeu? O que acontece? Eu adoro psicólogos, adoro psiquiatras, acho que eles têm uma função muito, muito especial. Mas o que a gente precisa entender? Não dá para confundir cérebro com mente. Por quê? Não dá para confundir pensamento com cérebro. Não existe nenhuma prova científica de que o pensamento é produzido pelo cérebro. Isso não existe. Existem provas de que há uma relação. Entendeu? Existe uma relação. Quando você pensa em certas coisas, você ativa certos neurônios no cérebro e tudo mais. Mas quem disse que você pensa com o cérebro? O que é a mente? Onde está a mente? Entendeu? Aí, deixa eu te dizer uma coisa. Eu discordo de você. Então, pode discordar, mas deixa eu te fazer uma coisa, deixa eu te dizer uma coisa. De onde vem a inteligência humana?
que é inteligência, né? Mas eu pergunto Você assim... diz a parte humana. Não vamos nem filosofar sobre isso. O que bate na telha, o que bate na cabeça, assim, por exemplo, se tu pensa em inteligência, com o que a inteligência está relacionada? Da onde vem a inteligência? Estudo. Não, a inteligência. A inteligência. A capacidade de raciocinar, essas coisas. Do córtex pré-frontal. Isso é o que as pessoas dizem. Agora, seria possível do cérebro, ao invés de produzir inteligência, ele ser um redutor de inteligência? Ao invés do cérebro produzir a inteligência, seria possível que alguma inteligência produziu o cérebro para se manifestar através dele? Isso é interessante. Existe uma inteligência vasta, ampla, mas ela precisa ter um funil para chegar até mim. Então vamos criar o cérebro. É o cérebro que cria a inteligência ou é a inteligência que criou um cérebro para trabalhar para nós? Então, existem tantas coisas que... Por isso que eu não estou afirmando isso, tá? Não estou dizendo que eu sei. Mas o que eu quero dizer... Mas eu entendo o que você quer dizer. Sim. E eu concordo. Agora. Então, eu entendo o que você quer dizer. É essa questão. A gente não pode cair na presunção de querer saber as coisas. A gente tem que se abrir a algumas possibilidades porque assim, o ser humano tem essa prepotência de saber, entendeu? O que é a prepotência de saber? Por exemplo, quando perguntaram para Einstein, ele já estava um pouco mais de idade, eles perguntaram para o Einstein o seguinte: cara, se tivesse uma coisa que tu podia fazer, o que tu iria fazer? Ele diz: eu queria conhecer a mente de Deus. Porque o resto são detalhes. Entendeu? O que Einstein quer dizer com conhecer a mente de Deus? A mente de Deus é essa consciência, essa inteligência maior. As pessoas falam inteligência infinita, inteligência universal. E aí o que ele quer dizer? Os restos são detalhes. Uma vez que você entender isso, o resto se desmistifica. Então, a minha questão é a seguinte: por que eu estou falando dessas coisas tão complexas? Porque a nossa vida, ela se torna muito pesada, muito vazia de sentido. Nos tornamos muito ansiosos, deprimidos. E isso tudo acontece justamente porque a gente se perde na nossa mente, na necessidade da mente. A mente, ela se tornou quase que um parasita que tomou conta de nós. Nós andamos por aí a serviço da nossa mente. E não é para ser assim. Eu acho que existe algo muito maior do que isso. E isso é uma coisa, Lutz, que eu vivi na prática. Eu era um meninão que nem você, todo cheio do saber, todo cheio do meu ceticismo. Eu tinha todas as minhas posições, todas as minhas verdades, tudo organizado como se fossem meias dentro de uma gaveta, entendeu? E isso me levou assim a um profundo sentimento de que nada faz sentido, por que eu estou aqui, por que isso, por que aquilo. E tudo que eu queria na vida era reconhecimento. Eu preciso fazer algo importante. E aí eu escrevi um livro, óbvio que ignoramos, e esse livro explodiu no mercado. E aí de repente eu tinha fama, eu tinha dinheiro. Nada mudou. E aí eu me vi num verdadeiro beco de saída, sem saída. Um beco sem saída. Por quê? Porque eu disse: nossa, mas eu não era para estar me sentindo assim. Era para estar feliz. Cheguei onde eu queria chegar. Tenho meu reconhecimento. Mas não, eu me senti pior. Por quê? Porque agora a mente dizia assim: você escreveu um livro. Você quer ver você escrever outro.
entendeu? E a ansiedade se elevando, o medo se elevando, a necessidade de validação muito maior. Foi sorte, né? Foi sorte isso aí. Cara, agora tu vai escrever, não vai mais conseguir, entendeu? E isso acontece muito, é aquilo que eu falei um pouco, você sempre projetar a sua salvação no futuro, achar que lá você tem que conseguir uma coisa para ser feliz. A felicidade, a alegria, a plenitude e a abundância, elas são estados de consciência. Elas não dependem do que você tem, do que você sabe, entendeu? É aquilo que você falou antes. O que é o modo de pensar? É o modo como você percebe a si mesmo. O modo como você percebe o mundo. Você cria toda a sua realidade em torno disso. Aquilo que você pensa sobre você é o centro. E você constrói tudo em redor disso. Então, o seu modo de pensar é o seu ponto de referência. Tudo que você vê, todos os seus pontos de vista, são a vista de um ponto. E esse ponto é sua percepção de vida, sua percepção de eu. Quanto mais aberta, quanto mais ampla, quanto mais leve, quanto mais espontânea, quanto mais natural for, mais brilhante vai ser a sua vida. É um papo meio louco esse? Cara, eu não acho assim, porque... Quem são as pessoas que você... Da história, que você acha interessante? Você citou o Einstein algumas vezes. Você acha ele um cara interessante? Se você pensa, tipo, Leonardo da Vinci era um cara interessante. Eu sinto que todos esses caras que... Eu, pelo menos, enxergo que foram pessoas... que fizeram coisas que eu acho foda. Eram pessoas fodas. Na minha concepção. Todos eles tinham essa abertura. Você falou leve, sabe? Essa leveza. Exato. Cara, e é bem isso que você falou. Uma das pessoas que eu muito me inspiro, minha área toda é de filosofia, né? Mas a filosofia, ela é um enorme conjunto de castelos de palavras feitos pela razão. Então a filosofia também não nos trouxe muito longe, entendeu? O que acontece? Sócrates, que era considerado um dos homens mais sábios que já existiram na sua época, era considerado o homem mais sábio da sua época, considerado o pai da filosofia, ele tinha algumas coisas que me intrigavam muito. Ele disse o seguinte: ensinar não é você encher um vaso. Ensinar é você acender uma chama. Aí eu pensei assim, mas o que é isso? Porque ensinar significa você pegar e você dizer para o outro uma coisa que o outro não sabe que você sabe. Então isso seria encher um vaso. Mas o que seria acender uma chama no outro? E se Sócrates diz isso, o que ele quer dizer com isso? Aí se tu vai olhar um pouco mais tarde, ele diz o seguinte: o papel do mestre é o mesmo papel da parteira. A mãe dele era parteira. Sabe o que é uma parteira, né? Que fazia partos. Ele disse, então, o papel do mestre é trazer para fora o conhecimento que já existe em nós. Aí diz, mas que conhecimento já existe em nós? Se eu não sei nada, da onde vai? Não existe nada dentro de mim. Que conhecimento ele quer trazer? E aí tem uma outra frase que é um pouco paradoxal, não sei se foi ele que disse, mas é atribuído a ele, que ele teria dito assim: conheça-te a ti mesmo e terás a chave do universo e o segredo dos deuses. Daí dizer, mas eu não conheço a mim mesmo, porque eu não tenho o segredo dos deuses nem a chave do universo. Então, se tu vai conectando todos esses pontos, aí tu te pergunta o seguinte: o que esse cara queria dizer? O que é você acender uma chama? Porque o sistema de ensino, o sistema de educação,
todos eles querem encher um vaso. O que ele quer dizer com trazer para fora o conhecimento que já existe dentro de você? Se você não leu um livro, se você não fez, como é que tu vai ter conhecimento dentro de você? Do que ele estava falando? O que ele quer dizer? Conheça-te a ti mesmo e terás a chave do universo, segredo dos deuses. Isso é muito forte. E aí tem, no livro A República de Platão, tem o mito da caverna. Sabe o que é o mito da caverna? Ele diz que os seres humanos estão presos no fundo de uma caverna de tal forma que elas não conseguem olhar para a abertura da caverna. Tudo que eles conseguem ver é a base, o fundo da caverna. E que lá na caverna, atrás, existe uma fogueira que projeta sombra. E entre a fogueira e a boca da caverna existe todo um movimento da realidade. E aí ele diz que o ser humano é aquele homem preso no fundo da caverna que não vê a realidade. Tudo que ele vê são pálidas sombras da realidade. Tá. Então eu e você não vemos a realidade? O que eu e você vemos no dia a dia e que confundimos com a realidade não é a realidade? São pálidas sombras da realidade. Como é que você quer se encontrar na vida se você não entende a realidade? E aí eu fiquei... Isso são coisas que você precisa refletir sobre. Né? E eu fiquei por anos, eu fiz filosofia, eu discutia, eu tinha meus professores, que eram excelentes professores, homens sábios, tudo mais. Mas me parecia que faltava alguma coisa nisso. E o que é você ver a realidade com o teu conjunto de crenças, com o teu modo de pensar? Você não vê a realidade como ela é. Você vê a realidade através do filtro do teu conhecimento, do teu modo de percepção. A maneira como você percebe a realidade não é a maneira como eu percebo, porque nós temos filtros diferentes. Então, aconteceu um fenômeno estranho lá dentro da caverna. Um preso se libertou. E ele saiu. E aí ele meio que ficou cegado pela luz do sol. E aí ele teve aquele encanto, a magia das flores, das borboletas, o gramado verde, o riacho correndo, as árvores, as flores, o céu estrelado. E aí ele disse, meu Deus, nada do que eu pensava que fosse o mundo é assim. E aí ele se lembrou dos presos na caverna. Aí ele voltou para dentro da caverna. E aí ele não estava mais acostumado com a penumbra da caverna, ele tropeçou, meio que caiu na frente dos presos, levantou, bateu, todo empolgado, entusiasmado, disse, meu Deus do céu, vocês não sabem de nada. E começou a narrar tudo que ele viu lá fora. Ele disse, vocês têm que sair daqui. Isso aqui não é a realidade. E ele achou que os caras iam ficar doidos. Os caras se olharam, deram uma risadinha e falaram, viu? Por isso que a gente não pode sair daqui. Se nós sair daqui, vamos ficar louco que nem ele. Então, assim, a gente não quer sair da nossa realidade, mesmo que ela seja uma realidade toda ofuscada, entendeu? Por quê? Porque a gente tem medo de perder a nossa identidade. E é isso que nos limita. É isso que nos sabota. Cara, isso é muito interessante. Isso é muito interessante, cara. Porque se você para pra pensar, grandes linhas de pensamentos espirituais e conhecimentos gerais mesmo na história falaram essa mesma coisa, sabe? Eu posso te contar outra? A melhor história para narrar isso, e ao mesmo tempo a mais incompreendida, é a mesma história do Platão. Aconteceu aonde? No Jardim do Éden. O que aconteceu no Jardim do Éden? Estava lá, Adão e Eva, vivendo em intimidade com Deus.
passeavam de manhã pelo jardim, eram íntimos. Quando você passeia com alguém todas as manhãs pelo jardim, você é íntimo. Agora, que coisa estranha, que no jardim do Éden, pomar maravilhoso, tinha uma árvore. E que coincidência, a árvore do conhecimento. Por que aquela árvore era a árvore do conhecimento? E Deus disse o seguinte para Adão e Eva: vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem, vocês são livres. Mas eu não recomendo que vocês comam daquela fruta da árvore do conhecimento. A árvore do conhecimento também tinha um segundo nome. A árvore da fruta do bem e do mal. Bem e mal é dualidade. O que é dual em nós? A mente. Nossa mente é dual, ela julga tudo entre A ou B. Mas tinha, então, Adão e Eva, a intimidade com Deus, e tinha a árvore do conhecimento, do qual eles não deveriam comer o fruto. E o mais estranho ainda, tinha uma serpente tagarela lá, que ficava zunindo no ouvido. O que é a mente tagarela? A serpente tagarela. É a mente tagarela. E a mente então ficou lá, não, vocês têm que comer, vocês têm que comer, vocês têm que comer. E acontece que Adão e Eva comem a fruta do conhecimento. Quando você come uma coisa, essa coisa se torna você, ou não? Uhum. Então, quando você come a fruta do conhecimento, você se torna o conhecimento. E qual foi a primeira coisa que aconteceu lá? Adão e Eva morreram? Não. Mas algo morreu. A intimidade com o Pai, com Deus. Por quê? Porque o que acontece? Quando você está sozinho, nu, dentro do quarto, você não tem vergonha de si. Quando você está com uma pessoa íntima, você também não tem vergonha. Mas quando você se vê nu diante de um estranho, você fica com vergonha. E a primeira coisa que Adão e Eva sentiram foram vergonha por estarem nus. Quer dizer, não existe mais intimidade entre eles e o Pai. E o que separa essa intimidade? A identificação com o conhecimento. Então, o Jardim do Éden não é um lugar geográfico. Eu sei que conta lá que tem os rios e que tem tudo, e as pessoas conseguem identificar. Mas o Jardim do Éden, na minha interpretação, que é bem particular, e não me importo se alguém não concorda com isso, é um estado de espírito onde você vive em intimidade com a sua essência, com a vida. Você não tem vergonha de ser você mesmo? Não. Por quê? Porque isso é você. E aí, o que acontece? Quando você se identifica com o conhecimento, quando você se alimenta das crenças, das suas limitações, você se identifica com as experiências do passado, com uma história, aí o que você faz? Aí você se separa da sua essência e você começa a viver essa história. E é em cima disso que nasce esse sentimento de incompletude, essa sensação de falta, essa sensação de você não ser bom o bastante. Porque você vive uma noção errada de quem você é. A percepção de que você é um fragmento isolado no espaço, de que você não faz parte de um todo maior. E aí você busca viver uma vida, se tornar alguém, se tornar digno. Mas tudo isso vem do sentimento de indignidade, do sentimento de culpa. E aí tem uma história, só para fechar esse looping do Jardim do Éden. Existe essa história de que todos nós nascemos com o pecado original. Já ouviu falar do pecado original? O que é o pecado original? O que é pecar? Os antigos, eles
na época que a Bíblia foi escrita, eles treinavam arco e flecha. E quando eles erravam o alvo, eles diziam, pecar, eu pequei, eu errei o alvo. Então, pecar literalmente significa errar o alvo. Pecado original significa você errar o alvo da sua origem. A nossa origem, nós somos humanos, mas a nossa origem é divina. Nós temos uma centelha divina, um sopro divino. Só que sempre tem que pensar que não é aquele Deus indivíduo que está sentado lá no alto, pronto para te pegar, aquele pai mandão. Mas é a não forma que existe dentro de nós. É a vida, é o Espírito que quer se manifestar através de nós. Você dá vazão a isso. E a gente volta de novo a esse mesmo ponto que nós começamos nosso podcast. Isso faz sentido para você?